Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma aula dessa formação teológica, aula de número 52. Já caminhamos 52 dias estudando a palavra de Deus. Olha que bênção! E a aula de hoje, nós estamos ainda dentro do grande tema de livros históricos, desse panorama do Antigo Testamento. E o livro de hoje é o livro de Neemias. O livro de Neemias também é um livro histórico. E esse livro ele vai tratar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e a restauração de uma nação, essa nação de Israel. E nesta aula nós vamos ver essa questão de Neemias supervisionando a construção ou a reconstrução dos muros. Nós vamos ver a questão da oposição que ele vai enfrentar, a questão da renovação do povo, a liderança exemplar de Neemias, mas, sobretudo, em todo o contexto, a fidelidade e a proteção de Deus em meio a tantos desafios que o povo vai viver. Então vamos avançando? Seu caderno está aí? Sua Bíblia está aí? Então, vamos fazer as anotações que você considerar importante, principalmente alguns versos que eu não vou ler nessa formação, mesmo aqueles que eu ler, anote, para que depois você possa ir até a sua Bíblia, ou então pause este vídeo, para que você confira. E aí eu quero iniciar com uma introdução, dizendo o seguinte: este profeta, Neemias, ele vivia na Pérsia, e servia como copeiro do rei Artaxerxes. Neemias era um hebreu na Pérsia, quando escutou que o templo de Jerusalém estava sendo reconstruído. Ele ficou ansioso por saber que não havia nenhum muro para proteger a cidade. Neemias pediu a Deus que o usasse para salvar a cidade. Deus respondeu a sua oração ao atenuar, ao tocar o coração do rei persa, do rei Artaxerxes, que não só deu a bênção, mas também material para ser usado no projeto. Olha que importante, Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Deus usa o ímpio para que a sua obra seja concluída. Glória a Deus por isso. Gente, a gente tem visto tanta coisa aqui na nossa casa, na nossa igreja. Eu creio que você deve ter aí algum milagre de Deus para contar. Eu creio nisso, como Deus usou pessoas para te abençoar. Se isso ainda não aconteceu, meu irmão, continua fiel ao Senhor, que Deus vai levantar pessoas. Aí eu creio. Ele usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer. E Deus não perde o controle, muito menos chega atrasado. É tudo no tempo dEle. Olha aqui, olha a história. Olha Deus usando um homem que não o adorava para ajudar em sua obra. Ele levantou, inclusive, recursos. Ele recebeu, inclusive, até permissão do rei para regressar a Jerusalém, onde se tornou o quê? Governador. Olha, lá em Neemias 1, no verso 3, você vai ver isso. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Isso mexeu, essa notícia mexeu com Neemias. E é com essa informação que Neemias vai levar para o rei. E o rei, tocado por Deus, vai ceder e vai contribuir com a obra. Esse texto ele vai deixar bem claro, que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Para a reconstrução dos muros,
Neemias vai conseguir o aval do rei persa. E ele vai mexer e vai convidar o povo a contribuir, a trabalhar para que a reconstrução dos muros aconteça de fato. Neemias 2, do verso 17 e 18, ele vai desafiar o povo. Neemias: vinde e edifiquemos os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais opróbrio, não sejamos mais invadidos, atacados. Esse é o começo de um grande projeto de restauração, a restauração física da nação, nesse caso, de Jerusalém. Unger comenta que os construtores das outras portas também são mencionados juntamente com os construtores dos muros. Bom, a reconstrução dos muros e das portas, ela foi ocorrendo, mas juntamente com a reconstrução, a oposição estava sendo feita. Então, Neemias e o povo enfrentaram muita resistência, eles precisaram ter muita resiliência para vencer essas oposições. Neemias levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade de suas ações, porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grande oposição. Na verdade, desde o tempo de reinado de Ciro e Dario I, houve oposição contra a reedificação de Jerusalém. Essa perseguição aos judeus também foi vista nos reinados seguintes, nos dias do rei de Assuero e do próprio Artaxerxes, em 465, de 465 a 424 a.C. A grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu da parte de Sanbalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. Esses homens, alguns teólogos vão dizer, esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Você vai ver isso na narrativa. Em Neemias 4, verso 1 ao 9, Sanbalate, Tobias e outros opositores zombam dos esforços deles, até planejam ataques para impedir o quê? A continuidade da construção. Impedir também a proteção, porque estavam reerguendo os muros para a proteção, para a segurança. Neemias responde a essas afrontas com oração, com prudência, organizando defesa para que o trabalho se mantivesse contínuo. E tudo isso era importante para que a renovação espiritual do povo se estabelecesse. A continuidade dessa renovação você vai perceber em Neemias 8, até o capítulo 10. Lá vemos Esdras, o sacerdote e escriba, a gente já mencionou isso aqui, lendo a lei para o povo. Eu já citei isso aqui, na aula de ontem. Lembra? Qualquer coisa, se você saltou a aula de ontem, eu recomendo que você volte e assista. Essa leitura da lei leva a uma grande celebração. Leva o povo a amar isso. E aí você tenta visualizar aí na sua mente. Esdras lendo para o povo a lei e o povo escutando atentamente a palavra de Deus. Atentamente. O povo se compromete a seguir os mandamentos de Deus. Aí há um destaque para essa conexão, que ela tem que ser inseparável entre fé, obediência à palavra. Para quê? Para que o povo continue o seu caminho. E aí a prosperidade, a paz vai estabelecer. E isso nós vamos ter esse estabelecimento graças à liderança de Neemias. Neemias é um exemplo de liderança. Por quê? Porque ele é um exemplo, porque ele depende de Deus o tempo todo. E é isso que nós precisamos no nosso tempo, de líderes
que tenha sua dependência no Senhor. É isso que a gente precisa buscar. É isso que a gente precisa clamar, para Deus levantar líderes para o nosso tempo de agora, de pessoas servas, tementes ao Senhor, assim como Neemias. Em tudo ele buscava a Deus orientação. Por isso que o seu governo era exemplar, sua liderança. Ele não era apenas um administrador habilidoso, mas um líder profundamente ligado a Deus. E ele buscava a Deus em oração. E ele enfrentava os desafios com fé e com oração, pedindo a Deus sabedoria. Sua liderança nos mostra como a dependência em Deus deve ser a base para mim e para você nos dias atuais, frente aos desafios que nos são colocados à frente. Dependência. Quer ter uma vida exemplar? Quer ser um profissional exemplar? Quer ser um líder exemplar em sua comunidade? Talvez você até chegou a um cargo político, você exerce um cargo político. Quer ver a sua liderança crescer e avançar? Tenha a dependência de Deus. Dependa de Deus para tudo, para tudo. E aí eu quero apontar, para a gente começar a caminhar para o final, 2 pontos ainda que eu quero trazer. Dentro todo esse processo, Neemias, ele passa por desafios, no contexto externo, mas também no contexto interno. Como se não bastasse essa forte oposição externa, Neemias também precisa lidar com a oposição interna. Essa oposição interna é causada por problemas econômicos e sociais que levaram ali Judá, um problema social, levaram ali Judá quase a um colapso. Esse contexto histórico explica a razão de muitos problemas internos. Que Judá, ela estava isolada de forma comercial, não conseguia estabelecer um comércio com as nações do entorno. E os trabalhos do mundo fizeram com que a produção de cereais caísse, porque o povo foi arregimentado ali para a reconstrução dos muros. Então, os camponeses, os agricultores estavam ali produzindo materiais como tijolos para reerguer os muros, mas os campos estavam abandonados. Não tinha pessoas suficientes para dividir 2 frentes de trabalho, uma na reconstrução e a outra na produção de alimento. Neemias 4, verso 22 vai dizer: nessa mesma época eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. As condições climáticas possivelmente agravaram a crise de alimentos. Lá em Neemias 5,3 tem um apontamento para isso. E soma-se tudo isso ao fato que os últimos administradores haviam explorado a população ao máximo. Você vai ver em Neemias 5,15. Vamos ver isso? Primeiramente, Neemias 5,3, falando sobre a crise de alimentos. Abre aspas. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo para o alimento. Por isso que a crise chega lá. Eles não tinham como produzir na hora. Eles penhoraram. Agora, sobre os administradores que exploraram o povo, Neemias 5,15 diz: antes de mim, os governantes tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho, até que seus empregados exploravam. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia Deus. Tais condições fizeram com que muitos hipotecassem suas propriedades ou tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar seus altos impostos. Altos impostos. Neemias 5.
do 2 ao 5. Mas a gente sempre vê ali Deus como protetor. E aleluia! Deus, mais uma vez eu quero te dizer, Deus está no controle de todas as situações na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Deus está no controle. Ele não perde o controle. Deus, Ele é o protetor de Israel e nessa questão da história, Ele não perdeu o controle. Inclusive no tempo de hoje, no Israel de hoje, Israel moderno, Deus não perdeu o controle. Deus está pronto, Deus está cuidando, Deus está preservando. Por todo o livro de Neemias, vemos a mão de Deus protegendo e guiando o seu povo. Neemias frequentemente menciona como a boa mão de Deus estava sobre ele, proporcionando segurança, proporcionando proteção, proporcionando provisão e sucesso em meio a todas as situações. E isso nos lembra que em nossa jornada, e vamos trazer para os nossos dias mais uma vez, seja ela pessoal, seja ela comunitária, não estamos sozinhos. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Talvez você está assistindo esta aula aí na sua casa, ou em um carro, ou talvez em algum lugar, e aí fala assim, não tem ninguém aqui, estou sozinho. Não, não, você não está. Deus está com você. Está ativo. Está sempre protegendo e orientando e guardando aqueles que os buscam. E tem vontade, o seu coração arde para realizar a sua vontade, realizar a sua obra. Amém? Quero concluir a nossa aula. Vamos concluir a nossa aula? Quero finalizar ela. Apesar da oposição e das acusações, o muro foi construído e os inimigos silenciados. O povo, inspirado por Neemias, deu o dízimo de muito dinheiro, material e mão de obra para concluir o muro em um notável período de 52 dias. Pasmem, meus irmãos, 52 dias, apesar de muita oposição. Este esforço unido é de curta duração, entretanto, porque Jerusalém retorna à apostasia quando Neemias sai por um tempo. Depois de 12 anos, ele retorna e encontra as paredes fortes, mas as pessoas fracas. E ele não mediu palavras, a começar da tarefa de ensinar as pessoas sobre moral. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. Olha que texto forte. Está lá em Neemias 13, no verso 25. Contendeu com eles, amaldiçoou, espancou alguns e ainda arrancou o cabelo de outros. Ele estabelece a verdadeira adoração através de oração e encoraja mais uma vez as pessoas a revitalização através da sua revitalização espiritual, através da leitura, da palavra de Deus, através da adoração ao Senhor de forma verdadeira e genuína. Meus irmãos, quanto trabalho Neemias teve, quanto trabalho. Então, a gente finaliza agora esta aula sobre o livro de Neemias. E amanhã, se Deus permitir, eu retorno aqui para mais uma aula. Nós vamos falar do último livro, que é considerado histórico, o livro de Esther. Então, eu te espero amanhã, cheio de expectativa para mais uma aula. Um forte abraço e até mais.